E eu sei que foco é um problema sério para muita gente. Se você tem um problema de foco, coloca aí a letra F, desfocado e ferrado. Aí, Tia já falou, eu tenho. Problema de foco, olha aí o povo todo botando um F aí, vocês tudo tem problema de foco. Então, ontem eu estava gravando um módulo sobre foco. E uma das coisas mais importantes, assim, para eu ganhar foco na minha vida, foi uma das chaves, né, que a gente fala no vídeo de hoje, foi a consistência. E a consistência em vários hábitos que foram me trazendo foco. Por exemplo, a consistência na meditação. Então, se você tá assistindo meus Periscope sempre, tá meditando sempre comigo, segunda a sexta você já medita, de repente no sábado você ainda consegue ouvir a reprise da sexta, ou você baixou a minha meditação em MP3 e tá fazendo essa meditação no sábado, no domingo, ou nos dias que não tem Periscope. Essa semana passada eu tava viajando, daí não teve Periscope alguns dias. Quando eu não tô, você faz sozinho, você tá mantendo a sua consistência, né? Para a gente ter resultado, né, e colocar qualquer coisa em prática na nossa vida, a gente precisa ter consistência. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar não é atingir a meta final, mas sim comparecer todos os dias, né? Então, eu contei nesse módulo do primeiro módulo, né, no módulo de foco, no PES, de como é que eu comecei a correr. E quando muita gente acha que eu sou uma mega corredora. E hoje em dia eu já nem corro tanto mais quanto eu corria, né? Até o ano passado, já tem quase um ano que eu tô correndo muito pouquinho, porque eu tô focando muito mais na prática do yoga. Mas eu já fui uma corredora de correr 7 dias na semana, né? E, sei lá, uma hora de corrida pelo menos todo dia. E como que eu consegui sair, né, do zero pra ter esse condicionamento, correr todo dia e tal? E foi a consistência, foi me colocar a meta, micrometa, né? Um micro sucesso de comparecer, né? E muitas vezes a gente fica esperando que a gente vai conseguir uma grande meta, e é muito legal a gente ser ambicioso com as nossas metas, né? Mas é importante também a gente estabelecer micro sucessos para que a gente também consiga celebrar a cada dia. Puxa, hoje eu compareci, hoje eu fui lá, eu não consegui correr 1 hora ainda, mas eu consegui ir tá lá na esteira ou na pista, né, e conseguir correr um pouco, ou não consegui correr, eu consegui só caminhar, mas eu fui, né? Então essa meta de comparecer para mim foi muito importante para manter a consistência. A meditação é uma coisa que traz muito foco pra gente, né? Então se você tá precisando de foco, medita todo dia aqui no Periscope comigo. Se não tiver Periscope, for fim de semana, ou você não conseguiu pegar o Periscope nem ver a reprise, feche seus olhos, medita por 1 minuto. 1 minuto faz efeito. A consistência, né, nesse 1 minuto, né, por vários dias, semanas, meses e anos, dá muito resultado. Mais até do que as pessoas que meditam 40 minutos uma vez na semana só. Se fazer todo dia um pouquinho, é uma maravilha. Imagina, a diferença é a mesma entre uma pessoa que escova os dentes todos os dias por 2 minutos e aquela que fala assim, não, eu não quero escovar o dente 2 minutos todo dia. Não, no sábado eu escovo por 45 minutos. Pensa só como é que ia ser. Tem certas coisas que são higiene e que a gente tem que todo dia fazer um pouquinho. Mais uma chave que eu acho muito bacana e que é muito importante. A gente, muitas vezes, quando vai aprender alguma coisa nova, né, ou quando quer colocar alguma coisa em prática na nossa vida, a gente começa a estudar alguma coisa, ou alguém vem, aparece para dar alguma dica pra gente, e a gente pensa assim, aquela vozinha, né, interna. Isso eu já sei. Isso é muito fácil. Quem não sabe isso? Só que isso é a voz da nossa resistência, né? Na maioria das vezes, isso é a voz do nosso ego resistindo a uma mudança, né? E pra gente colocar qualquer coisa em prática na nossa vida, é preciso muita mudança, né? Mudanças de hábitos, mudanças no nosso foco, na nossa disciplina, mudança na nossa motivação, mudança na nossa energia, né? Então, se a gente o tempo todo ficar resistindo à mudança, se a gente ouvir a nossa voz do ego, ouvir a voz da nossa resistência, ouvir a voz do nosso crítico interno e aceitar que isso é muito fácil, não muda, né? A gente não consegue colocar as mudanças que a gente deseja em prática na nossa vida. Por quê? Porque a gente resiste, porque o ego não quer mudança, o ego quer... O trabalho dele é manter as coisas como estão, mesmo se tiver uma merda. Você tá pior, você tá no fundo do poço, mas o ego prefere que você fique nesse fundo do poço do que uma coisa que pode ser até pior. Porque ele sempre imagina que pode ser pior,
né? Então, não é que ele quer o seu mal, ele quer te proteger. Mas ele quer te proteger, muitas vezes, deixando você dentro do fundo do poço. E não é isso que a gente quer. Então, se você quer uma mudança importante na sua vida, se você quer colocar alguma coisa nova em prática, o Brandon fala o seguinte, que a nossa ambição, o nosso desejo, o nosso sonho é o carro. Mas as rodas são os hábitos. Se você não mudar os seus hábitos, se você não eliminar os hábitos que não são saudáveis e não colaboram com esse sonho, e se você não criar novos hábitos que são saudáveis e que te motivam, te energizam e te conectam com esse sonho, o carro não sai do lugar. Então você precisa, né, não ouvir essa vozinha aí da resistência, do ego, né, que fala para você que isso você já sabe e precisa de fato colocar essas coisas em prática, porque o senso comum não é a prática comum, já dizia o Tony Robbins. E se você acha que você já sabe, se pergunte então, quando vier essa vozinha, né, da resistência falando, eu já sei isso, pensa assim, mas eu já faço isso? Eu faço com consistência todos os dias? Né? Então junta essas duas coisas, né? Essa vozinha aí do ego com a consistência. Quando a vozinha aparecer, você já sabe isso é muito bobo, isso é muito óbvio, essa pessoa está ensinando uma coisa que você já sabe, todo mundo sabe isso, quem não sabe, blá, 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 blá. Vem com a sua voz mais inteligente, a sua inteligência superior interna e pergunta para ela, tudo bem, a gente já sabe isso, mas a gente está fazendo isso todos os dias? A gente está botando isso em prática com consistência? Eu estou comparecendo todo dia? Eu já sei que eu tenho que beber muita água, mas eu bebo muita água. Eu sei que eu tenho que dormir 8 horas de sono, mas eu durmo 8 horas de sono. Eu sei que todo dia eu deveria ler e assistir e ouvir coisas motivacionais e não coisas negativas que me botam para baixo. Mas é isso que eu estou lendo e ouvindo? É aí que eu estou colocando minha atenção, meu foco? Começa a se perguntar, né, se é isso que você está pondo em prática. Muitas vezes o senso comum não é a prática comum, e então Tony Robbins também diz, todo mundo sabe o que deve fazer, mas muito pouca gente faz o que sabe que deve fazer. Então se você já sabe, mas não está fazendo, consistência, porrada nessa vozinha da resistência, e essas são duas chaves aí para você colocar qualquer coisa em prática. Eu sempre falo, né, que eu cheguei nessas chaves, nesse espaço e tudo mais, fazendo, né? Seria muito bom se lá atrás eu tivesse tido um mentor para me falar, olha, são esses passos aqui e não se esquece dessas chaves aqui para dar tudo certo. Então eu tropecei bastante, eu errei, eu aprendi na tentativa e erro, né? E eu espero que você possa cortar caminho aí, pegar esse atalho, aprendendo com os meus erros, né? E já indo direto no caminho certo, com passo a passo, com uma metodologia certinha, bonitinha, para você acelerar os seus resultados, tá bom?